Vamos lá. Olá, novamente. Essa é a parte 3 do livro. Do livro não. Do texto O Início do Tratamento. Deste volume aqui, da Companhia das Letras, volume 10 dessa coletânea. E estamos na página 171. Bem, no vídeo anterior falamos sobre tempo e dinheiro, né? Iniciamos o assunto. E falamos que é quase impossível de responder sobre quanto tempo leva o tratamento. Né? Quando o paciente normalmente pergunta, é algo desconfortável porque não dá muito bem para calcular de antemão quanto tempo vai levar o tratamento. E aí ele segue, né? Segundo parágrafo da página 171. A falta de percepção dos doentes e a insinceridade é ótimo, né? Dos médicos se juntam para que as mais desmedidas exigências sejam feitas à análise, concedendo-lhe para isso um mínimo de tempo. Ofereço como exemplo os seguintes dados: da carta de uma senhora da Rússia, que há poucos dias recebi. Ela tem 53 anos de idade, vem sofrendo há 23 anos. Há 10 anos, é incapaz de qualquer trabalho constante. Tratamentos em várias clínicas de nervos não conseguiram habilitá-lo para uma vida ativa. Ela espera ser completamente curada pela psicanálise, sobre a qual lê alguma coisa. Mas seu tratamento já custou tanto a essa família que ela não poderia permanecer mais que 6 ou 8 semanas em Viena. Outra dificuldade está em que ela deseja, desde o início, manifestar-se apenas por escrito, pois tocar em seus complexos provocaria nela uma explosão, ou a deixaria temporariamente muda. Ninguém espera que se possa erguer uma pequena mesa com 2 dedos, ou com um leve banquinho, ou construir uma casa grande no mesmo intervalo de tempo que uma palhoça. Mas quando se trata das neuroses, que não parecem estar incluídas no conjunto do pensar humano, mesmo pessoas inteligentes esquecem que existe proporcionalidade entre tempo, trabalho e êxito. O que Freud está dizendo aqui? Existe uma mulher, né? Eu falo que as pessoas não têm muita noção de como que é a análise e não têm uma ideia muito de tempo, né? Ele fala que tem uma mulher de 53 anos que sofre desde os 30 algum problema que incapacita ela de realizar uma vida ativa, de ter uma vida ativa. E aí ela só pode ficar em Viena, né, para ser tratada por Freud, não mais que 6 ou 8 semanas. Ela quer ser curada em 2 meses, no máximo. Além disso, ela quer ser tratada a partir de escritos. Ela quer se manifestar a partir das cartas ali. Porque falar, né, tocar nesses assuntos difíceis para ela, da vida dela, causaria uma explosão. Então, aqui a gente vê uma certa resistência a falar sobre as próprias questões, uma certa pressa, né, racionalizada aqui pela condição financeira, porque a família dela não pode mais pagar tanto pelo seu tratamento, porque já investiu em vários outros tratamentos, e quer ser curada rápida, né? Quer ser curada rápida, se manifestar a partir de cartas, e quer um êxito na psicanálise, né? Com Freud ali se tratando em Viena. E aí Freud dá uma cutucada, né, aqui no texto. Ninguém espera que se possa erguer uma pequena mesa com 2 dedos, como um leve banquinho, ou construir uma casa grande no mesmo intervalo de tempo que uma palhoça. Mas quando se trata de neuroses, que não parecem estar incluídas no conjunto do pensar, mesmo pessoas inteligentes esquecem que existe proporcionalidade entre tempo, trabalho e êxito. E êxito, desculpa. O que é, aliás, uma compreensível decorrência da ignorância profunda a respeito da etiologia das neuroses. Devido a essa ignorância, a neurose lhes parece uma garota vinda de longe. Não se sabe de onde veio, por isso esperam que um belo dia desapareça. Bem, as pessoas, né, mesmo as mais inteligentes, não fazem uma certa relação entre tempo, trabalho e êxito quando é para tratar neuroses. Isso denuncia que mesmo pessoas inteligentes não sabem muito,
né, a respeito da sua própria neurose. E imaginam que são como uma garota que veio de longe, que não se sabe de onde veio, mas quer que ela desapareça, né, como fosse um amor de verão. E aí tem um asterisco, né, aqui no Garota Vinda de Longe, que parece que é, aqui nas notas, parece que é alusão a um poema, né, um poema em alemão. Os médicos apoiam essa fácil confiança. Mesmo os informados entre eles deixam de estimar corretamente a severidade dos distúrbios neuróticos. Um colega e amigo que tenho em alta conta por ter se voltado para a psicanálise após várias décadas de trabalho científico baseado em outras premissas, escreveu-me certa vez: o que necessitamos é um tratamento ambulatorial curto e cômodo para as neuroses obsessivas. É comum a gente ver isso hoje em dia, né? As pessoas querendo resultados rápidos, querendo curas milagrosas e fast, né? Um tratamento ambulatorial curto e cômodo para as neuroses obsessivas. E aí Freud responde: não pude lhe oferecer isso. Não pude lhe fornecer isso. Envergonhei-me. E procurei me desculpar com a observação de que, provavelmente, os especialistas em medicina interna ficariam também satisfeitos com uma terapia da tuberculose ou do câncer que reunissem essas vantagens. Freud aqui foi um tremendo irônico, né? Aqui ele foi bem perspicaz na sua ironia. O cara pede um tratamento ambulatorial rápido para se livrar das neuroses e ele se desculpa, ironicamente. Desculpa, meu amigo. Isso eu não posso te oferecer, mas eu também gostaria. Eu também gostaria que câncer e tuberculose fossem doenças facilmente tratáveis, rapidamente tratáveis. É isso que ele responde. Mas não é assim que as coisas funcionam, né? Infelizmente. Para dizê-lo de modo mais direto, a psicanálise requer longos períodos de tempo, semestres ou anos inteiros, mais longos do que espera o paciente. Por isso, temos a obrigação de revelar esse fato ao doente, antes que ele se decida finalmente pelo tratamento. Considero mais digno, e também mais adequado, se já de antemão o prevenimos, sem pretender assustá-lo, acerca dos sacrifícios e das dificuldades da terapia analítica, privando assim de qualquer direito de afirmar depois que foi atraído para um tratamento cuja extensão e significado ele não conhecia. Quem se deixa intimidar por essas informações se revelaria depois inapto, sem dúvida. É bom proceder uma triagem desse tipo antes do início do tratamento. Com o maior esclarecimento dos enfermos, cresce também o número dos que passam nessa primeira prova. Olha que legal. Freud recomenda, né, dizer antes de uma análise começar, ali nas entrevistas preliminares, sobre os longos períodos que são necessários para a cura de tais sintomas. E estes que não se adequam a esse estilo de tratamento, futuramente se tornariam inaptos à psicanálise. Estes que têm pressa, estes como essa mulher de 53 anos que é a cura de seus problemas, seus fatais problemas em 2 meses, se revelariam não adequados a fazer esse tratamento. Então é interessante já de início alertar sobre esse tipo, para que as pessoas não cheguem enganadas, né? Para que as pessoas não cheguem achando que é coach. Poxa, achei que ia curar em 3 meses, né? 4 meses. E nada, né? Continuo aqui com o meu problema. Pois é, não se trata disso. É importante a pessoa chegar consciente. E que com maior esclarecimento, né, cresce também, quando as pessoas já estão advertidas, passa também, aumenta o número dessas pessoas aprovadas, né, nessa primeira etapa. Se a pessoa topa, né, a dificuldade que é manter uma análise, se a pessoa topa a demora, que é um tratamento psicanalítico, a pessoa está ali já bem encaminhada, vamos dizer assim. Eu me recuso a fazer os pacientes se comprometerem por um certo período com o tratamento. Permito a cada um interromper a terapia quando lhe aprouver, mas não lhe escondo que uma ruptura, depois de um breve trabalho, não trará consigo nenhum êxito.
e facilmente poderá deixá-lo no estado insatisfatório, como uma operação inacabada. Nos primeiros anos de minha atividade psicanalítica, eu tinha enorme dificuldade em fazer os doentes perseverarem. Há tempos essa dificuldade se modificou. Agora eu tenho que me preocupar em induzi-los a parar. Isso é verdade, né? É, inicialmente, né, quando a gente não tem muita experiência, a gente tem muita dificuldade em fazer com que as pessoas fiquem. Né? A gente quer muito que as pessoas fiquem, a gente quer colocar em prática aquilo que a gente estudou, aquilo que a gente vê, né? Aquilo que a gente vê na literatura. E aí Freud percebeu que com o passar do tempo as coisas se modificaram. É difícil fazer com que as pessoas parem de fazer. É difícil fazer com que as pessoas não dependam mais do analista para resolver a própria vida. Parece que vicia, né? Fazer análise vicia. Inicialmente a pessoa vem com uma certa desconfiança, mas vai falando a respeito da própria vida, vai se envolvendo na própria história, vai criando uma relação ali com o terapeuta, com o analista, e quando se vê, não consegue mais parar. Né? Se vê toda semana ali, né? Faça chuva ou faça sol, a pessoa está ali. E aí Freud tem uma dificuldade de fazer as pessoas pararem. Né? E as pessoas acabam viciando e gostando ali, querendo saber cada vez mais de si, querendo cada vez mais explorar as profundezas do seu inconsciente e da sua própria história de vida, né? A pessoa vai lembrando das situações, vai reconstruindo, né? A sua própria trajetória enquanto sujeito vivente nesse mundo, e vai gostando da ideia, né? E aí ele se vê, o Freud se vê numa situação onde as pessoas não querem parar e ele, né? Ele se vê numa posição difícil. Depois, eu não sei se é depois, acho que é depois, ele fala sobre análise terminável e interminável. É um outro texto dele que ele fala sobre isso, né? Beleza, não tem um tempo certo para o tratamento, né? Não podemos de antemão dizer quanto tempo vai levar. Mas e aí? Uma análise tem fim? Uma análise é para sempre? Ele explora isso melhor nesse outro texto, né? Talvez eu traga algum dia aqui para o canal. O encurtamento da terapia analítica é um desejo legítimo, cuja realização, como veremos, é tentada por diversos caminhos. Infelizmente, um fator importante contraria a lentidão com que se efetuam mudanças psíquicas profundas e, em última instância, talvez a atemporalidade dos nossos processos inconscientes. Quando os doentes se veem ante a dificuldade do enorme tempo de gasto de tempo na análise, não é raro proporem um expediente para resolvê-la. Dividem-se os males entre aqueles que consideram intoleráveis e os que descrevem como os secundários, dizendo: se o Senhor puder me livrar deste, por exemplo, dores de cabeça, uma determinada angústia, com o outro eu mesmo me arranjo na vida. Nisso, porém, eles superestimam o poder seletivo da análise. O que acontece? A pessoa tem vários problemas, né? A pessoa tem alguns problemas ali que querem ser tratados. E ela classifica, faz uma hierarquia dos problemas. Olha, este é mais grave que este. Se você puder tratar esse é que eu me resolvo. Mas não é assim que funciona. Freud já adverte. As pessoas superestimam o poder seletivo da análise. Não é assim que funciona. Né? Não é dessa forma. Não é como uma doença orgânica que você encontra ali o agente etiológico e consegue eliminar, né? Escolher qual que você vai eliminar. Não é assim que funciona. Depende ali dos processos inconscientes. E os processos inconscientes são atemporais, né? Mas Gabriel, como é que é isso? O processo consciente é atemporal. Como que eu posso explicar? Sabe aquela situação difícil que aconteceu na tua infância, que você nunca mais esqueceu? Que você lembra dela até hoje? Pois é, talvez ela não seja tão passada assim, já que você ainda lembra dela. Não é verdade? Algo passado, algo do seu passado, que aconteceu há mais de 20 anos, ainda é presente na sua lembrança, na sua memória, na sua forma de falar, no seu jeito de andar. Fez parte de você, né? Aquilo que você passou. Supondo, tá? Eu não conheço você, eu não sei o que você passou. É um exemplo, é uma hipótese. Então é atemporal. Se aconteceu lá no passado, mas ainda faz parte do teu presente, provavelmente fará parte do teu futuro. E é algo enraizado dentro da tua história. É atemporal.
não mede o tempo. Ele está lá, independente. Independente se em 1913 ou em 2023. Ele está lá, é um processo atemporal. Vamos lá, voltando para o texto. Certamente um médico analítico pode fazer muito, mas não é capaz de determinar exatamente o que fará ocorrer. Lembra lá que ele falou do xadrez? No início, no início do texto. Ele inicia o processo. A dissolução das repressões existentes pode vigiá-lo, promovê-lo, tirar obstáculos do caminho e, sem dúvida, estragá-lo em boa parte também. Mas, no conjunto, esse processo iniciado segue seu próprio caminho e não permite que se prescreva nem sua direção e nem a sequência dos pontos que ataca. O poder do analista sobre as manifestações da doença pode ser comparado à potência masculina. O homem mais vigoroso é capaz de gerar toda uma criança, mas não de fazer crescer no organismo feminino uma cabeça, um braço ou uma perna. Não pode sequer determinar o sexo da criança, pois apenas inicia também um processo altamente complicado, determinado por acontecimentos antigos, que termina com o filho separando-se da mãe, nascendo, né? Ou seja, mesmo o homem mais vigoroso, mais viril, né, mais é, fértil, embora ele seja responsável pela gerar uma vida, ele sozinho não é capaz de determinar nem mesmo o sexo da criança. E ele compara isso à análise. É uma analogia que ele faz à análise também, né? Por mais que você seja vigoroso ou persistente ali, você não consegue pré-determinar como que vai se dar essa relação terapêutica, como que você vai selecionar ali o que você quer tratar mais ou menos e conseguir ter algum êxito naquilo que você selecionou como mais importante. Não é assim que funciona. Também a neurose de uma pessoa tem características de um organismo. Suas manifestações parciais não são independentes uma da outra. Elas se condicionam, costumam apoiar-se mutuamente. Sofre-se apenas de uma neurose, não de várias que casualmente se encontram no indivíduo. O doente, ao qual livramos de um sintoma intolerável, conforme seu desejo, bem poderia descobrir que um sintoma que era ligeiro se exacerbou até ficar intolerável. Quem desejar separar o êxito, tanto quanto for possível, de suas condições sugestivas, isto é, transferenciais, fará bem em renunciar ao que de influência seletiva sobre o resultado terapêutico que o médico talvez possua. Vou ler de novo que ficou difícil até para mim. Quem desejar separar o êxito, tanto quanto for possível, de suas condições sugestivas, fará bem em renunciar ao que de influência seletiva sobre o resultado terapêutico que o médico talvez possua. Entendi. Faz bem pro analisando, pro paciente em tratamento, que ele renuncie essa seleção da influência terapêutica que o analista tem. Essa, como que eu posso dizer? Essa influência seletiva mesmo, né? Faz bem renunciar essa expectativa de melhora em determinados pontos e essa responsabilidade transferida ao terapeuta. Se você é paciente, você chega para o terapeuta e fala: eu quero isso, aquilo primeiro, para depois tratar isso, aquilo. Você faz bem em renunciar a esse tipo de postura, porque talvez você esteja superestimando a própria análise e o próprio terapeuta. Não é assim que funciona. Os pacientes mais bem-vindos ao psicanalista serão os que lhe pedirem saúde plena, na medida em que puder ser alcançada, e se puserem à sua disposição todo o tempo que for necessário para o processo do restabelecimento. É claro que somente em alguns casos pode-se esperar condições tão favoráveis. Esse é o melhor paciente para análise. Esse é o que podemos dizer que tem mais resultado. Esse é o que melhor se dá bem com a análise, né? Eu quero saúde, na medida em que puder, né? Na medida em que eu conseguir, e eu estou disposto ao tempo que for necessário para que isso aconteça, né? Então, esse é o melhor paciente. Bem, vamos encerrar aqui também. Página 175. Acredito que essa é a terceira parte do vídeo.
sobre o início do tratamento. Se eu não me engano, ele vai até 190 e pouquinho, né? 100 e nessa versão até a 192. Estamos na página 175, faltando apenas 10, 12, algumas páginas, né? Mas menos que 20, né? 20 daria 195. 195 menos 3, né? 100, as 17 páginas que faltam. Bem, acredito que chegamos mais ou menos na metade. É isso, a gente se vê. Espero que vocês vejam a parte 4. Deve ter mais ou menos umas 6 partes, né? Esse texto. Umas 6 partes de mais ou menos 20 minutos cada vídeo. Às vezes passa mais, às vezes passa menos. Eu estou fazendo aqui como uma análise, né? Eu não sei quanto tempo leva, onde que eu vou parar e onde que eu vou chegar. Mas sinto que eu estou caminhando. E sinto que você está me acompanhando também. Obrigado por isso. A gente se vê em breve. Até lá.